o evento, não sei se eu tava no lugar errado. Fala aí, pessoal, beleza? Como é que tá? Estamos voltando aqui da nossa viagem aí até Águas de Lindóia. Viagem que fizemos aí para tentar vender os dois Monzas, né? O 87 SLE e o 94 GLS. E estamos aqui voltando, né? Segunda-feira cedo, saindo daqui da região de Pinhalzinho. E vamos seguindo aqui, ó. Aqui, ó, do lado esquerdo aqui é interessante, é uma ponte que passava trem, essa ponte. E nos anos 80 passava carro. Eu era criança, passei nessa ponte aí quando final aí dos anos 80, porque não existia essa ponte que a gente acabou de passar, né, de concreto. Passava um carro por vez, mas se o carro, um carro e um sentido apenas, né? Então se um carro tava vindo, tinha que esperar o trânsito para você passar. É incrível, né? A ponte ainda sobrevive até hoje. Porém eu tava olhando ali com mais calma e a ferrugem tomou, né? Tá entortando ali a estrutura. Acho que em breve aí ela deve ceder. Mas é uma estrada bem interessante aqui, que liga aqui a Monte Alegre a Amparo. Tem algumas cachoeiras, é um percurso legal. Bom, mas voltando aí a falar de Lindóia, né? Do evento que nós fomos para tentar vender os dois Monzas. O fato é que não vendemos nenhum dos dois, tá? Eu achei o evento, não sei se eu tava no lugar errado, mas eu vi poucos negócios saindo, pouca coisa. Negócio que eu vi saindo, vi uma Opala Diplomata 70 mil. Aí disseram, né, que foi vendido um no Bril com 8 mil quilômetros por algumas milhares aí de reais aí. Mas o que me parece é que o mercado funciona mais para carro mais caro e pouco rodado. A gente escuta falar que esses carros aí foram comercializados, mas vamos dizer assim, o carro antigo, bem cuidado, em ordem, não de museu, né, mas um carro que serve muito bem para ir para encontro, um carro usado, antigo usado, né, vamos dizer assim. Esses daí eu vi uma certa dificuldade para ser vendido. Não vi nada. O que apareceu aí, talvez uma troca aí por um Fusca, dos Monzas, mas eu achei bem ruim. Até uma pessoa lá que o ano passado vendeu um monte de Fusca lá, tava com vários Fuscas lá, não conseguiu vender. O custo, né, que envolve você ir por evento, né, o custo operacional, para você levar os carros, deixar os carros, né, é um custo alto. Eu acabei arriscando, né, achando que pudesse sair aí algum tipo de negócio, mas infelizmente não saiu nada, né. Bom, quando essas coisas acontecem, costuma acontecer, eu gosto de pensar que não é pra ser, né? Não era pra ser, talvez por algum motivo não era pra vender, né? Ou alguma outra coisa vai acontecer que não precisa vender. Eu gosto de me apegar a esses detalhes, né? Mas o fato que eu esperava vender pelo menos um dos carros, né? Pelo menos um. Mas infelizmente não rolou. E tô voltando aqui com o Tempra. Deixei lá os carros numa loja em Lindóia. Eles pretendem deixar o mês de julho, né? De repente, por ser uma cidade turística, pode ser que receba aí bastante visitantes. Resolvi deixar numa loja lá para o mês de julho, para ver se sai algum tipo de negócio. Fica a tristeza aí de não ter conseguido fazer algum negócio. E vamos ver o que vai ser, né, daqui pra frente. Fazer alguns anúncios, quem sabe. Até tentei ali uma troca, né, os dois carros por um cara com uma caminhonete. Até me interessaria. Mas geralmente as pessoas, né, quando colocam o seu antigo para vender, é porque ele quer vender, né? Ele não tá afim de pegar mais carro na troca, né? Mas aqui às vezes é o que eu acho que é o que acontece bastante, são as possibilidades que aparecem, né? Agora não sei como é que vai ser. Ainda os carros
estão disponíveis para negócio, né? Se alguém tiver interesse, é só chamar, que os carros estão disponíveis ainda, né? Para quem gosta aí de Monza, né? Outra coisa que eu percebo, acho que eu falei aí no vídeo que eu tava indo, né? É que por que é que o Monza não tem ainda um preço dos outros carros, né? Porque assim, sinceramente, eu acho um carro excelente, um carro muito top, muito macio, confortável, um carro bom. Mesmo o preço que eu tava pedindo lá, vamos dizer assim, que 30%, 40%, 50% a menos aí do que muito carro que não chega aos pés, né, em termos de qualidade, né? Mas beleza, tem lá a sua história. Tem muita história, né? Mas assim, é um carro bom que ainda não é valorizado, né? Como eu disse, até o Santana é bem mais caro do que o Monza. Eu não sei porque isso acontece com esse carro. Apesar que, né, já valorizou, o valor era até menor, né? Eu percebi que tem valorizado aí ao último tempo, mas o processo é lento. E assim como o Monza, um outro carro que eu tive também, que eu percebi essa mesma característica, era o Ford Escort. Impressionante. Um carro legal, que marcou a época, um carro top, na minha opinião melhor que o Gol, inclusive, em todas as suas versões aí. Talvez o GTI, né, algo que se discutir, GTS, mas é um carro melhor acabado, mais conforto, mas não tem o preço, né, nem chega aos pés do preço dos Gols, né. Tinha Gol lá, com pouca quilometragem, menos de 100 mil quilômetros, mas tinha Gol GL lá por 110 mil reais, 120 mil reais. O Escort não chega nesse patamar, né? Não tem como. Então tinha carros assim com esse preço. Eu vi lá na rua, na avenida, um Escort XR3 vermelho. Óbvio que precisava de um dono, né? Precisava de cuidados. Mas se eu não me engano, o rapaz tá pedindo 16 mil reais. Eu não acho um Gol GTI precisando de um dono por 16 mil reais, né? Nem GTS. É muito difícil. Então o Escort tem essa característica também, muito parecido com o Monza. Agora o Chevette, por exemplo, eu acho que ele já tem mais valor do que o Monza, né? Tem um valor de venda, apesar de ser um carro inferior, tem um valor maior do que o Monza. Então, né, algumas características aí do mercado dos carros antigos, né? Não tem muito o que fazer, né? É o mercado que dita, né, oferta e demanda, e aí dita a questão dos preços, né? Então eu entendo que talvez Monza, Escort não é um carro aí que muitos querem, né? Talvez até querem, né? Mas não estão abertos a pagar os valores que a gente vê praticado em alguns carros, né? Por exemplo, um Passat que foi vendido lá, um Passat Village, por 56 mil reais. Tudo bem que tinha ar-condicionado, né? E é um carro inteiro, bem bonito. Mas 56 mil reais, praticamente o preço dos dois Monzas, entendeu? É nesse ponto que eu quero chegar, né? E tá ali, né? No mesmo naipe dos carros. Então chama atenção mesmo, né? Essa pouca valorização aí do Monza. Mas pra mim, eu acho que eu até sou contra, né? Esses valores absurdos. Eu acho que os carros deveriam, né, ter aí dentro de um preço justo. Por exemplo, eu não acho que o preço que estava sendo praticado lá é um preço abusivo, né? Que a gente está acostumado a ver. É um preço justo dentro, né, das condições de você manter um carro dessa época e manter um carro revisado, apto para estrada, até porque viajamos aí 400 quilômetros com os dois Monza sem nenhuma ocorrência, né? Sem nenhuma interferência, sem nenhum problema. Eu entendo ali com esse patamar aí ser um preço justo. Mas assim, é um mercado, como eu disse, é um mercado que dita as regras. E aí teve comprador, Passat, né? Praticamente dois Monzas ali comprou um Passat. Se eu tivesse, compraria? Eu acho que não. Não pagaria aí quase 60 mil reais num Passat Village, apesar de ser muito bonito, né? Mas gosto é gosto. Às vezes é um carro que falta na coleção, né, de um colecionador, e aí acaba tendo que esse interesse
isso aí, pessoal.